Então, essencialmente, quando a gente pensa em aviões subsônicos, transônicos e até supersônicos operando na atmosfera mais baixa, onde você tem uma densidade do ar maior, esse conceito de contínuo é absolutamente apropriado. A gente pode, então, lançar mão das equações de Navier-Stokes para estudar esse tipo de escoamento. Aqui nessa figura a gente vê dois exemplos, né? Um avião transônico, o Boeing 747-8, aqui na nossa esquerda, e na direita a gente vê o F-14 Tomcat, que é um avião supersônico de caça. Então, esses dois, os casos dos estudos aerodinâmicos dessas duas aeronaves poderiam ser enquadrados em investigações que partem do pressuposto que o escoamento é contínuo e, portanto, que nos permitem começar trabalhando a partir das equações de Navier-Stokes. Eventualmente, a gente vai precisar, muito provavelmente, adicionar modelos das equações de Navier-Stokes, principalmente para tratar a questão dos escoamentos turbulentos. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto em bastante detalhe no módulo 3. Por outro lado, a gente pode, por exemplo, citar aí o caso de veículos hipersônicos, ou mesmo veículos espaciais em reentrada na atmosfera, em que o escoamento acontece num espaço da atmosfera altamente rarefeito. E aí, nesse caso, o número de Knudsen ele vai ser um número maior, porque o livre caminho médio vai começar a aumentar. Muitas vezes o livre caminho médio vai ser da ordem, inclusive, da sua medida característica, ou do seu comprimento característico. E nesse instante, a gente não mais pode tratar o nosso problema como um problema de meio contínuo. A gente precisa, então, recorrer a equações que levam em conta os mesmos balanços que nós tratamos antes, mas agora para um meio discreto. E isso foge do escopo desse curso em específico, mas eu gostaria que vocês soubessem que existe também uma teoria física, uma teoria matemática que é usada para tratar esse tipo específico de escoamento. Um outro conceito bastante importante é o conceito de compressibilidade e incompressibilidade. Claro que quando a gente pensa num fluido e a gente compara um fluido com um sólido, a gente intuitivamente pensa que os fluidos são de fato compressíveis, porque você tem uma certa facilidade em comprimi-los ou em pensar como comprimi-los manualmente, versus o que acontece com um sólido, né? Um sólido rígido, você tem pouca liberdade para fazer um movimento de compressão. Na verdade, todos os corpos que a gente tem são compressíveis num certo grau. Inclusive, claro, o ar que vai ser o nosso meio de interesse aqui. O que acontece, por outro lado, é que em situações normais de aerodinâmica, em que o número de Mach é menor do que 0,3 ou 0,25, as variações na densidade do ar são, em geral, menores do que 5%. E isso caracteriza, do ponto de vista conceitual, um escoamento incompressível. Para a gente lembrar lá dos conceitos de aerodinâmica, o número de Mach é um número adimensional, muito importante em mecânica dos fluidos e em aerodinâmica, que consiste na relação entre a velocidade do escoamento, ou uma velocidade de referência, e a velocidade do som naquela altitude específica. Então, a velocidade do som ela depende da temperatura, e a temperatura diminui à medida que a gente caminha verticalmente na atmosfera. Tem algumas regiões da atmosfera em que a temperatura não varia, mas em geral, nas situações que nos interessam, a temperatura vai reduzir, e a temperatura reduzindo, a velocidade do som vai reduzir também, de maneira que para uma velocidade de escoamento constante, o número de Mach vai aumentar à medida que a gente se move verticalmente para além da superfície terrestre. Mas aqui o que importa de fato para essa discussão é que se a variação da densidade naquele campo de escoamento for inferior a 5%, então a gente pode tratar aquele escoamento como sendo incompressível. O fato do escoamento ser incompressível, além desses comentários físicos sobre os quais a gente está conversando, ele traz também implicações importantes no que diz respeito às equações que devem ser resolvidas. Como a gente vai olhar mais para frente, quando o escoamento é incompressível, a gente não precisa resolver a equação da energia. O balanço energético é automaticamente satisfeito e você não precisa de fato resolver a equação da energia. Então, nas equações de Navier-Stokes, a gente só precisa resolver, ou melhor, levar em conta no nosso sistema de equação a equação da quantidade de movimento, a equação da conservação da massa, né? E também as equações de balanço de quantidade de movimento nas 3 dimensões espaciais. Então, esse é um conceito importante, a gente vai voltar nesse conceito nas próximas aulas. É também muito comum a gente escutar que os escoamentos, né, as aeronaves podem ser classificadas como aquelas que se movem em escoamento subsônico, escoamento transônico, supersônico ou até mesmo hipersônico. Então, antes de entrar especificamente nas classificações, eu queria comentar um ponto bastante importante.